Donald Trump voltou a se queixar dos seus parceiros dentro da OTAN. Ele está muito contrariado porque a OTAN não o ajudou em vários dos momentos na guerra de escolha dele contra o Irã. Ao mesmo tempo, ele liberou a venda dos caças mais modernos do arsenal da Força Aérea Americana, os F-35, para a Turquia. Isso aí irritou, por sua vez, os israelenses. Confira. O presidente americano mal chegou à cúpula da OTAN em Ankara e já levantou polêmicas. Ele reviveu as ambições de tomar o controle da Groenlândia e ameaçou retirar tropas do território europeu. O republicano também renovou críticas, dizendo que estava decepcionado com a OTAN, ainda se referindo à falta de apoio na guerra contra o Irã. Mas Trump também teceu elogios. No caso, especificamente ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a quem chamou de amigo. Ao lado do turco, Trump anunciou o fim das sanções envolvendo a venda de caças F-35 ao país. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. Essas aeronaves são supersônicas e têm mísseis de médio alcance com capacidade de disparar além do alcance visual. Elas também contam com recursos furtivos e fazem parte da Força Aérea Americana. A Turquia está fora da lista de compradores do equipamento desde 2019. Isso porque o país comprou um sistema de defesa aérea russo naquele ano, o que preocupou a Casa Branca no período, temendo que a Rússia aprendesse sobre falhas do caça. Trump, no entanto, se aproximou de Erdogan e decidiu mudar de postura. O americano chegou a dizer que não participaria da cúpula da OTAN caso a reunião não fosse na Turquia. Isso não agradou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os israelenses são os únicos que detêm o equipamento no Oriente Médio e argumentam que a aquisição da Turquia mudaria o balanço de poder da região. Em entrevista à CNN, Netanyahu criticou a suspensão das sanções e fez alertas para posturas de Erdogan que considera negativas. I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly or a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. Hussein, é uma boa, como a gente chamava na imprensa escrita, uma matéria coordenada, a gente tratar desse triângulo entre Israel, Turquia e Estados Unidos. Mas eu vou pôr o foco um pouquinho mais na questão abrangente da relação dentro da OTAN e da postura do Trump frente aos desafios que a OTAN enfrenta. Um dos maiores está exatamente em saber qual é o grau de coesão interna em função dos últimos acontecimentos e o que se pode antecipar que seriam, digamos, se é que a gente pode falar nesses termos, diretrizes do Trump para a OTAN. William, o Trump desmantelou a coesão da OTAN. A coesão da OTAN só está existindo pela própria insistência e a própria necessidade europeia. Porque parte de alguns países europeus entendem que o Trump é passageiro e é preciso insistir nessa alternativa securitária que ainda é a OTAN. Embora outros países entendem que é necessário investir num arcabouço europeu, numa fenda securitária independente dos Estados Unidos. O próprio Trump, na verdade, quando decidiu atacar o Irã, ele não consultou os países membros da OTAN, mas quando a sua estratégia falhou para o Irã e ele fracassou, ele quis obrigar os países da OTAN a correrem em socorro da estratégia americana, que é uma estratégia falida. Portanto, o próprio problema da OTAN, ela nasce da falta da estratégia americana e da falta da estratégia dos Estados Unidos sob a administração Trump para a própria OTAN, para o próprio futuro da OTAN e para que a OTAN serve aos interesses dos Estados Unidos globalmente. Então, o Trump, na verdade, ele quer usar a OTAN de forma conveniente, no momento conveniente, quando os Estados Unidos fracassam em seus objetivos estratégicos.
Nós estamos vivendo agora um desses dilemas do Trump. Ele está escalando a situação lá no Golfo. Além dos ataques mútuos, perdoe-me, o Irã e os americanos revidando, ele voltou a impor sanções ao Irã para exportação de petróleo. Isso no meio da reunião com a OTAN. Como que ele vai usar a OTAN nessa situação? Hoje o Irã atacou 4 navios, né? Inclusive um deles, que era do Catar, pegou fogo, porque eles estavam trafegando ali por uma área que o Irã considera que não pode ser trafegada. E o Irã exige que eles façam ou ali a costa do Irã ou a costa do Omã para que eles controlem esse tráfego, né? Aí os Estados Unidos suspenderam o levantamento das sanções, ou seja, recolocaram as sanções contra o petróleo iraniano, realizaram ataques contra alvos militares que não estavam bem definidos, mas agora vêm os detalhes, né? Houve explosões nas ilhas de Hesham e agora à noite na ilha de Harj, pela qual escoa 90% do petróleo bruto iraniano. Então dá a entender que os Estados Unidos estão procurando pressionar o Irã nesse aspecto do escoamento do petróleo dele, para que o Irã ceda na questão do tráfego pelo Estreito de Hormuz. O Trump chegou a essa cúpula muito mais com a questão do fato de os aliados da OTAN não o terem apoiado nessa campanha contra o Irã, do que os próprios aspectos relacionados com o gasto militar, que é uma questão recorrente dele e dos Estados Unidos há muitos anos já. Tanto que ele desprezou aquele quadro que o Mark Rutte, secretário-geral, levou para ele lá na Casa Branca semanas atrás e tal, mostrando e falando o trilhão de Trump, né? Que os países europeus e o Canadá elevaram em mais de 1 trilhão os seus gastos com defesa desde 2017. Ele não está mais muito interessado nesse tema, ele ainda está com esse ressentimento de que a OTAN não o defendeu em relação ao Irã. Hussein, indo agora para aqueles trechos que nós vimos do Benjamin Netanyahu, tratando de dar uma lição em inglês para o Trump a respeito do Oriente Médio. O Trump foi à Turquia, que na Guerra Fria foi talvez uma das posições mais importantes do ponto de vista da Aliança Ocidental, pela posição geográfica da Turquia. A Turquia integra a OTAN e, portanto, ela tem essa prerrogativa de comprar esse tipo de equipamento militar de ultimíssima geração, que vem a ser os caças F-35, que só Israel tem ali em volta. Trump se dá conta do tamanho da sacudida que ele está dando ali no centro do Oriente Médio fazendo isso? William, ele se dá conta sim. Essa é uma mudança muito importante e é importante sublinhá-la da seguinte forma. Israel não mais orienta a estratégia securitária americana para o Oriente Médio. Isso é uma ruptura muito importante. Israel sempre orientou, digamos, o prisma securitário da Casa Branca para o Oriente Médio. A Turquia é um país fundamental para os Estados Unidos na região. Agora, a Turquia cada vez se inclinava para a Rússia. E a forma dos Estados Unidos recuperarem, impedirem uma aliança cada vez mais consolidada da Turquia com a Rússia no Oriente Médio e a tentativa de neutralizar a Turquia é trazer a Turquia de volta. E a forma de trazer a Turquia de volta era o Trump levantar as sanções. Agora, muito importante entender o seguinte: levantar as sanções não significa que os Estados Unidos irão vender o caça F-35. É somente levantar as sanções que foram estabelecidas em 2019 em função da compra pelos turcos do sistema S-400, o sistema de defesa antiaéreo russo. Então, isso é um sinal, é um gesto geopolítico americano para obrigar a Turquia a se reposicionar dentro do arco de aliança da OTAN e fazer a Turquia repensar
novamente o seu posicionamento estratégico no Oriente Médio. Outro ponto importante nesse encontro lá de Ankara, do qual nós estamos falando nesse último segmento do programa, Lorival, que é a relação do Trump com Zelensky. Há uma alteração importante na percepção do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, segundo a qual os ucranianos teriam conseguido, é por aí que eu gostaria de ouvi-lo, fazer com que o Trump, de certa forma, virasse de cabeça para baixo o que ele dizia logo depois que ele assumiu, naquela célebre frase dele para o Zelensky no salão oval da Casa Branca. You don't have the cards, você não tem a mão para o jogo. E parece que os ucranianos o convenceram de ter a mão no jogo, ter a mão para o jogo. Vou responder, só trazer uma informação que a nossa equipe está nos transmitindo aqui. É uma informação do Comando Central dos Estados Unidos de que as forças americanas completaram uma nova rodada de ataques contra o Irã, atingindo mais de 80 alvos do Irã. Isso é bastante. Você chamou de escalada, você tinha razão, é uma escalada, né? Vamos lá então. Como é que você vê a relação agora entre Ucrânia e Estados Unidos em função dos ucranianos terem ou não conseguido dizer para o Trump, escuta, a gente tem sim uma boa carta para jogar. Eu acho que aí a gente entra na dinâmica do que é essa cúpula da OTAN, porque os aliados da Ucrânia, naturalmente, né, os integrantes da OTAN, europeus e canadenses, eles procuraram fazer um jogo ambivalente para trazer o Trump de volta para essa pauta da OTAN, da defesa da Europa, que neste momento se trata da defesa da Ucrânia, frente à Rússia. E qual foi a ambivalência, a estratégia? De um lado, anunciar dezenas de bilhões de dólares em negócios de armas, e eu citaria o exemplo do memorando de entendimento para fabricar pela primeira vez os mísseis ATACMS na Alemanha, né? Entre uma empresa americana e a Rheinmetall alemã, e a Lockheed Martin e a Rheinmetall. Então, isso demonstra para o Trump que existem negócios interessantes para serem feitos aí. De outro lado, outros tipos de negócios que não envolvem os Estados Unidos, e aliás prejudicam os Estados Unidos, como é o caso do acordo entre a Saab sueca e a Bombardier canadense para fabricar o Global Eye, que é o substituto do AWACS, né? Que então é um navio, é um avião radar, como a gente diz, né? Super potente, extremamente sofisticado, né? A Europa tem 14 AWACS e o Global Eye procura concorrer com o AWACS. Então, a mensagem é dupla no sentido assim, existem aqui negócios para a gente fazer, para você levar bilhões de dólares para os Estados Unidos, mas a gente não depende de você. A gente consegue desenvolver a nossa indústria de armamentos, o que o Marco Rutte chamou de uma revolução da indústria armamentista, né, que está em andamento e tal. E aí a Ucrânia entra nessa lógica, ela própria querendo fabricar os Patriots americanos dentro da Ucrânia, e sempre com essa ideia de que, olha, Trump, se você embarcar com a gente, tem negócios interessantes para você anunciar. Sem falar que você vai estar defendendo os próprios interesses americanos da hostilidade russa. Se você não embarcar, a gente vai continuar vamos continuar sozinhos. Você não vai poder anunciar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia graças ao seu desengajamento. Pelo contrário, a guerra vai continuar. Sim, eu tenho, infelizmente, apenas mais 1 minuto e meio, 2, para encerrar esse segmento. Queria ouvi-lo sobre a capacidade / não capacidade dos europeus manterem uma conduta coordenada em relação à Ucrânia. Olha, William, os europeus têm sido efetivos em ajudar a Ucrânia reverter parte significativa de recuperação do seu terreno, e a Ucrânia conseguiu, até o momento, recuperar cerca de 130 mil quilômetros quadrados da região do Donbas. A Ucrânia, recentemente, conseguiu também, através de drones e
da construção, da produção do míssil Flamingo, que é o míssil intercontinental, alvejar refinarias russas estratégicas no território, impingindo danos significativos à Rússia. Toda essa ajuda foi uma ajuda produzida pela própria Ucrânia, mas também com aporte, com ajuda europeia. Porém, essa ajuda, ela é uma ajuda, digamos, muito mais, digamos, tática, é uma ajuda de curto, médio prazo. Para uma guerra de mais longo prazo, eu acho que a Europa não consegue sustentar essa ajuda. A Rússia tem muito mais fôlego, né? Então, é preciso repensar isso de uma forma mais estratégica, se a gente pensar que essa guerra pode durar mais 5 anos, 8 anos, entendeu? Então, a Ucrânia consegue manter isso por curto espaço de tempo, curto para médio espaço de tempo, de 2 a 5 anos. Não consegue manter isso por um tempo muito maior. Por hora, ela tem sido muito efetiva, digamos, em debilitar posições estratégicas da Rússia.